Olá, meu nome é Christian, tenho 19 anos, sou estudante da Escola Técnica de Santa Rosa, o SEG, e eu estou aqui hoje para tentar contar um pouco mais sobre a história do audiovisual. Filmes, séries, novelas, jornais, jogos. Você já se perguntou de onde, quando, por que e como veio tudo isto? Ao longo da história, a humanidade sempre precisou ouvir ou contar histórias, como uma forma de representar a realidade, seja de forma falada ou escrita. Até um pouco antes disto, desde períodos mais remotos, quando os homens deixavam pinturas nas paredes das cavernas. Eles já utilizavam uma técnica que envolvia folhas de árvore, de pedras e ossos, sangue de animais, entre outras coisas, para representar sua realidade. O ser humano brinca com a combinação de imagens, luz e sombra desde sempre, nas cavernas, passando pela antiguidade até os tempos contemporâneos. O antepassado mais próximo do cinema, como conhecemos hoje, é a cronofotografia, uma série de fotografias tiradas em sequência, mas não era uma quantidade que permitia fluidez nos movimentos ou a transmissão de uma narrativa. Eram muito usadas para pesquisa científica sobre o movimento e postura corporal, e talvez a mais famosa delas foi produzida pelo inglês Edward Murbridge em 1878, analisando as diferentes velocidades do galope de um cavalo e provando que em determinados momentos o animal fica com as quatro patas suspensas no ar. Outra forma de exibir filmes contemporânea dos irmãos Lumière era o cinetoscópio, desenvolvido pela empresa de Thomas Edison. O problema deste meio é que a máquina é individual e você precisava colocar o seu rosto na tela, tipo você com seu celular, mas do tamanho de uma mobília e com um acervo limitado de filmes. E como notaram, filmes eram reproduzidos ao mesmo tempo em que se desenvolvia as maneiras de exibi-los. O primeiro registro feito em uma única tira de filme, e não em várias fotografias, foi produzido em 1888 pelo francês Louis. Você já parou para notar como o modo de assistir história foi mudando ao longo do tempo e como estas mudanças estão diretamente relacionadas com essas tecnologias? Contar história de imagens e movimento tornou-se acessível a todos a partir da tecnologia do cinematógrafo. Ele é considerado o marco inicial da história do cinema. Em 28 de dezembro de 1895, foi realizada a primeira projeção cinematográfica que se tem notícia na história. Foi em Paris, o filme A Chegada de um Trem à Estação de Ciotat, realizada pelos irmãos Lumière. Existem relatos de que os espectadores terem se assustado e se levantado quando viram o trem em movimento. O Brasil tem seu primeiro registro produzido em filme em 1897, junto com as primeiras salas de exibição.
O primeiro longa-metragem para os padrões atuais é um filme australiano de 1906 sobre o fora da lei Ned Kelly. Em 1902, no início do século, o cinema se consolidou como meio de comunicação e como arte, com inovações técnicas e de linguagem, como câmeras que se movimentam, efeitos especiais e a edição de cenas. Rapidamente, o cinema se disseminou como a mais eficaz maneira de atingir as pessoas, com as primeiras promoções filmadas de produtos e propaganda política. Estas abordagens ganharam muita força com a Grande Guerra. Vamos falar sobre A Fada do Repolho, o primeiro filme narrativo da história, que foi baseado em um conto francês e foi realizado por Alice Guy, a primeira roteirista da história. As pessoas, no início do século XX, perceberam que aquelas imagens precisavam ser acompanhadas de som. E no primeiro momento, a solução foi trazer um piano para dentro da sala de projeção. Logo também vieram os narradores e pessoas que ficam atrás da tela dublando os atores ou contando o enredo da história. À medida que os filmes vão ficando mais complexos, os pianistas precisam ficar também mais sofisticados. Em meados dos anos 1910, as maiores salas de cinema já contavam até com órgãos. Com todos os países envolvidos para mostrar vitórias, fomentar nacionalismo ou retratar o inimigo como um vilão perigoso. É nesse período também o filme que é considerado um dos mais influentes de todos os tempos, O Nascimento de uma Nação, de 1915, um filme que conta a história dos Estados Unidos com um viés supremacista branco, em que os heróis são a organização racista Ku Klux Klan. Foi o pioneiro em várias técnicas de filmagem e o primeiro filme exibido na Casa Branca em Washington. No fim dos anos 1920, acontece em teste com aquele que revolucionaria a nossa maneira de ver a história, a televisão. Mas só invadiria os lares ao redor do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em 1950. E era diante dela que as famílias se reuniam aqui no Brasil para assistir às telenovelas. A primeira telenovela, aliás, é brasileira. Sua Vida Me Pertence. Outro efeito da Primeira Guerra Mundial foi o deslocamento da indústria do cinema
indo da Europa afetado de forma severa pelo conflito para os Estados Unidos, primeiro em Nova York, depois na Flórida e chegando finalmente em Hollywood, na Califórnia, para fugir do controle de patentes de Thomas Edison. Ele processava virtualmente todos que entravam na indústria do cinema em Nova York. E ao período entre guerras que entra a Era de Ouro de Hollywood, com o primeiro filme longa-metragem com som de trilha sonora e fala sincronizada, lançado em 1927. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Nesta época, eram tantas produções competindo pela preferência das pessoas que decidiram criar um prêmio para o cinema dos Estados Unidos em 1929, que apenas em 1939 foi oficializado como Oscar. Também durante o Entre Guerras, em 1935, que se torna viável produzir filmes coloridos. A tecnologia já existia desde o início do século, mas era difícil e caro de produzir, com poucos cinemas conseguindo projetar os filmes coloridos. Com a Guerra Mundial, o cinema ganhou um grande impulso por todo o mundo. A produção de equipamentos barateia e difunde as possibilidades de filmagem. Centros de produção cinematográfica surgem em diversos países. Um dos efeitos dessa expansão é a era dos blockbusters, no final dos anos 1970, mesmo ano em que a televisão colorida foi introduzida no mercado brasileiro. Aí vieram o videocassete, o DVD, o Blu-ray, a TV digital, mas nenhuma delas revolucionou o nosso modo de assistir, como a TV tinha feito. Foi em 8 de dezembro de 1997 a chegada da internet banda larga, que possibilitou que nós pudéssemos ver vídeos via streaming. Ela foi responsável pelas mudanças que ainda estão em curso no mercado audiovisual. Em 2005, foi a chegada do YouTube, que proporcionou que se possa assistir, criar e compartilhar vídeos pela internet. As décadas de 1990 e 2000 viram a TV fechada dominar completamente o mercado. Então, no início das décadas de 2010, se populariza as plataformas de streaming, como Netflix, HBO, Disney Plus, Globoplay, Prime Video, Star Plus, entre outras. Hoje, para se ter uma noção, o streaming já é mais consumido que a TV fechada, perdendo apenas para a TV aberta devido à maior acessibilidade da mesma.